nós podemos nos apresentar em francês? Eu vou dar um exemplo. Bonjour, je m'appelle Vera Franco, né? Então, eu me chamo a Vera, né? Eu também poderia dizer, eu sou a Vera, olha só. Je suis Vera Franco, né? Então, agora você vai participar aqui comigo, hein? Você vai responder. Bonjour, je m'appelle Vera Franco. Comment vous vous appelez? E aí? Ah, respondeu, né? Então, enchanté, é um prazer conhecê-lo, encantada, né? É uma forma de dizer que é um prazer conhecer você. Futuramente eu vou apresentar outras formas, mas essa é uma forma muito usual, né? Vamos de novo? Vamos passar o diálogo de novo? Bonjour, je m'appelle Vera Franco. Comment vous vous appelez? Treina aí, né? Enchanté, né? Vamos analisar um pouquinho o que é o bonjour. Muitas pessoas entendem o bonjour como literalmente bom dia, né? Mas o bonjour, ele não é só um bom dia. Talvez você já saiba disso e aqui vai revisar, ou se você não sabe, então eu vou explicar. O bonjour, ele é mais amplo. Então, o bonjour na França, por exemplo, você pode usar ao longo do dia, né? Então, bonjour é um cumprimento, como se eu digo, por exemplo, olá, né? Pode ter a ideia de bom dia, mas ele não é exclusivamente bom dia. Então, eu posso dizer, por exemplo, às 4 da tarde, eu vou dizer bonjour, né? É um cumprimento, certo? Legal! Agora, se você for cumprimentar alguém já no início da noite, então a gente dá preferência para usar bonsoir. Vamos repetir? Bonsoir. Agora eu vou te mostrar um quadro que eu preparei com super dicas de pronúncia para você. Presta bem atenção, porque são diquinhas que vão te ajudar de agora em diante. Então, toda vez que você observar as palavras escritas dessa forma que eu vou colocar para vocês, os trechinhos que eu vou destacar, você vai saber sempre como pronunciar as palavras, mesmo que você não conheça aquela palavra, mas só pelo fato de usar essas dicas, você vai saber pronunciar de imediato, ok? Vamos conferir? Então vamos ver aqui um quadrinho que eu preparei com super dicas de pronúncia para você, tá? Você vai perceber que vai ser super útil, que a partir desse momento em diante aqui, você vai observar uma palavra e já com essas dicas já vai saber pronunciar de imediato, né? Então, por exemplo, ó, a primeira dica, a palavra bonjour, né? Bonjour, você tem aqui na escrita em francês o U, né? Que no português corresponde ao som de U, tá? Então, voltando lá, bonjour, percebeu? Então, tem um som no português que é correspondente ao U, bonjour. Uma outra dica, né? Quando a gente tem a frase je m'appelle, se a gente perceber aqui esse E, por exemplo, do je, ele é fechadinho, tá? Je m'appelle, mas esse aqui já é aberto, né? Então, olha só, essa dica é super importante. Quando você tem dois Es, né? E entre esses dois Es você tem duas consoantes, que é o caso aqui, elle, né? Je m'appelle. Então, nós temos lá E-L-L-E. Isso também aconteceria se tivesse, por exemplo, dois T's aqui. Então, ficaria aberto, né? Esse E, ao invés de fechadinho aqui, je, ele ficaria E, como elle. Então, eu tentei reproduzir aqui um som que fica parecido no português com L, né? Atenção, tá? Como eu comentei com você, eu não vou colocar aqui coisas de fonética, símbolos fonéticos e toda aquela coisa, porque vai só dificultar e a gente quer uma gramática, uma coisa simples, uma coisa que, né, você consiga bater o olho e já saber como é que pronuncia. Então, isso fica bem mais prático assim. Eu coloquei a escrita em francês e uma escrita que se aproxima da nossa pronúncia em português, sem ficar fazendo símbolos fonéticos que vai complicar mais a tua vida, né? Então, vamos lá. Je m'appelle, elle. Lembrando também que aqui eu estou tirando esse trecho da palavra appelle, mas existe uma palavrinha que é escrita só dessa forma, elle, que em português seria o pronome ela, tá bom? Então, e se pronuncia assim também, elle. Então, se eu quiser falar, ela se chama Maria, eu vou dizer elle s'appelle Maria, tá? Então,
Só para confirmar aí com vocês, é o som do... Quando você tem dois es entre dois es, e entre esses dois es você tem duas consoantes, o som do primeiro e, especialmente, vai ficar aberto. Elle, je m'appelle, tá? Legal. Vamos então para a próxima dica. Olha só a frase. Comment vous vous appelez? Então, toda vez que você se deparar com uma palavra em francês que tem ali um EN, tá? Igual que o comment, nós temos um som equivalente ao português de mais uma vez, isso aqui não é símbolo fonético, é só para ficar muito mais prático para a gente entender a pronúncia, né? Então, EN em francês, som de no português, ok? Aqui embaixo a gente tem mais uma palavra com esse exemplo. Então, enchanté, enchanté tem o EN, como eu comentei, então é um som de Mais uma dica que eu queria falar para você sobre o enchanté, a palavra enchanté. Vera, por que tem aqui um E a mais entre parênteses? O que é isso, né? Então, quando a gente se apresenta para alguém e vai responder, encantado, encantada, prazer em conhecer, o enchanté, quando você fala essa palavra, ela tem a mesma pronúncia tendo um E ou dois Es, tá? Então, por exemplo, se o Pierre vai dizer enchanté, ele vai pronunciar enchanté, mas se por acaso ele for fazer isso por escrito, vai escrever isso para alguém, vai fazer um diálogo de alguma forma ali, ele vai escrever só até o primeiro E. Agora, se for eu vou pronunciar igual, eu vou dizer enchanté, mas se eu for escrever essa palavra, eu vou acrescentar mais um E, que ele vai me dar aqui a marca do feminino, porque aí sou eu que estou encantada, feliz ao conhecer alguém, ok? Então, é só mais uma dica aí para você. Voltando aqui nessa frase, comment vous vous appelez, já falamos do EN, que tem o som de mas agora eu quero falar com você esse vermelhinho aqui, ó. Appeler. Você percebeu que é diferente do appel, apesar de ser o mesmo verbo. Qual a diferença, Vera? Bom, aqui no primeiro, quando eu digo je m'appelle, eu estou conjugando o verbo se chamar, né? M'appelle. Isso vem do verbo s'appeler, então eu estou conjugando para je, ou seja, para eu me chamo. Quando eu conjugo para vous vous appelez, você se chama, percebeu que só tem um L, é essa a diferença, tá? Então, ao invés de ficar aberto, quando a gente tem aqueles Es e dois L's no meio, que fica L, fica diferente aqui, appeler, fica fechadinho, então vamos aqui à direita, E-L-E-Z, no português vai ser correspondente a um som de elê, né? Appeler, certo? O mesmo iria acontecer se você tivesse uma palavra que terminasse, por exemplo, com ER. Ele também teria esse E no final, que é fechado, diferente do L, que tem lá em cima, né? Que é com dois L's. Então, ficaria E no final também. Por exemplo, se eu usar esse mesmo verbo no infinitivo, o appeler, ele teria um R no lugar do Z, mas você percebe que é o mesmo som, ele, né? Appeler, se tiver um R, ER no final, vai ter o mesmo som. Se fosse também no passado, que a gente só teria um acento agudo aqui no E e não teria o Z nem o R, teria o mesmo som de E no final, ok? Muito bem. Então, o je m'appelle aqui também, só dando mais um exemplo lá em cima. E pra gente fechar o nosso super quadro de dicas, tem mais pra você. Não acabou ainda não, olha lá. Vous appelez, que é isso, Vera, entre parênteses? Isso aqui se chama liaison. A liaison é uma ligação que a gente faz, especialmente quando a gente vai falar, quando a gente vai pronunciar. Então, se você ver aqui, nós temos duas palavras, que é o caso aqui, vou voltar aqui na pergunta à esquerda. Comment vous vous appelez? Então, você percebeu que aqui eu não juntei essas palavras, né? Comment vous, aqui eu junto, vous appelez. Por que isso acontece? Porque, olha só, nesses casos primeiros, a gente termina com consoante e começa com consoante, certo? O T e o V. Aqui também, terminou com S e começou com V. Então, duas consoantes. Mas aqui, a gente terminou com S e imediatamente a palavra que segue aqui, ela vem com vogal. Então, isso, né, a gente tem várias palavras em português, inclusive, que fazem isso. A gente tem, por exemplo, um S entre vogais, que a gente usa com o som de
Z, né? Então, a palavra casa, por exemplo, a gente tem um S entre dois As, então a gente tem um som de Z. Aqui, a gente pode juntar. Terminou em consoante, começou com vogal, juntamos ali, isso vai te dar, inclusive, uma rapidez na fala, né? Vai gerar um diálogo mais rápido, vai te dar velocidade na fala. Então, só repetindo lá para você perceber isso. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Juntou aqui. Então, isso se chama liaison, é a ligação que se faz, terminando uma palavra com consoante, iniciando uma palavra com vogal, a gente faz a liaison aqui, tá bom? Outra dica super importante, normalmente, ou seja, existe aí algumas exceções que mais para frente nós vamos, né, estudar juntos, normalmente não se pronuncia a última consoante. Então, vou dar alguns exemplos para você e aqui nesse nosso diálogo a gente também tem uma exceção. Vamos começar pela exceção aqui, ó. Bonjour, né? Você percebeu que o R, ele aparece um pouquinho quando eu falo bonjour, né? Ele é suave, mas ele aparece, a gente pronuncia. Mas a regra geral, assim, para você ficar tranquilo quando for se deparar com alguma palavra, a regra geral é não pronunciar essa última consoante. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Je suis verra. Eu não pronunciei o S, você não me ouviu dizer je suis, né? Então, eu vou dizer je suis, ou seja, não pronuncio esse último S. A próxima palavra aqui, comment, você também não ouviu esse T final. Comment vous, também não pronunciei esse S. Você só ouviu o próximo S porque ele se uniu à vogal da palavra seguinte. Então, olha só, comment vous vous appelez. Aqui a gente sentiu o S por causa da vogal que veio. Mas se tivesse sozinho como esse primeiro, vous. Então, não pronuncio o S também, ok? Maravilha! Então, aqui você teve várias dicas, né? Toda vez que agora você se deparar com alguma palavra que tem essas formas escritas que eu apresentei para você, você já vai saber de imediato como é que pronuncia. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui, eu comentei no início que o U escrito em francês corresponde a um som de U no português, mas é preciso lembrar que se tivesse só um U, né, escrito em francês, que é o caso que vamos pensar no je suis, né? Então, se eu tivesse só o U aqui, ele teria aquele sonzinho que você me viu fazer lá no início, que é o som do U, né? Quando a gente fala o tu. Então, só lembrando que o biquinho no francês, né? Algumas pessoas ficam, meu Deus, o que é isso? Mas se não fizer o biquinho, o som não sai exatamente como deveria, ele não vai sair correto. Então, quando você se deparar, por exemplo, só com o U em francês, vai ter que fazer o biquinho lá que a gente comentou, lembra? Então, o U, tá? Que não é o caso aqui, porque a gente tem o U, que vai dar um som em português de U, tá? Mas espero que essas dicas sejam super úteis, com certeza vão ser, você vai sentir isso a partir de agora, ok? Vamos lá para o próximo item. Gostou dessas dicas de pronúncia? São super importantes, né? Olha só, sempre que você se deparar com alguma palavra, por exemplo, com EN, lembrar que o som é AN, né? Então isso vai te ajudar. Toda vez que você identificar esses sons nas palavras, já sai pronunciando corretamente. Que legal! Agora, olha só, uma super nota cultural importantíssima, tá? Nós damos preferência sempre para nos comunicarmos em francês, especialmente no primeiro contato com alguém, de chamar essa pessoa de vous, né? Então, eu quero falar com você, como você se chama, eu vou dizer comment vous vous appelez, né? É uma maneira muito segura de você conversar em francês, porque esse modo vous, ele representa uma forma de respeito em relação a outra pessoa que você ainda não conhece, não tem muita afinidade, né? Não tem uma intimidade. Existe uma outra forma que nós precisamos aqui deixar bem claro, que existe uma forma mais informal de fazer isso. Então, se você já desenvolveu um relacionamento com aquela pessoa, você tem uma amizade, você pode chamá-la de outra forma, você pode chamá-la de tu, né? Então, olha só, complicado? Vamos lá. Olha só, então não podemos dizer nem tu e nem um ti, né? Então, imagina, uma outra dica aqui pra você, imagina que você vai fazer uma boquinha de U e tentar produzir um som de I e U ao mesmo tempo. Vamos lá? Boca de U, segura, e vamos tentar fazer um I, né? Tu, né?
Então, tu. Tudo bem? Não vai nem sair um U e nem um I. Tem que sair um U. Então, eu vou falar tu, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Tem o VU e tem o tu, que quando você usa quando é mais informal, quando você já tem uma intimidade com a pessoa. Sempre que você for abordar alguém na rua, conversar com alguém no trabalho, conversar com alguém na tua instituição de ensino, onde você estuda ou você trabalha, então sempre vamos dar preferência para falar vous, tudo bem? Então, vous et tu. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Então, uma outra nota importantíssima para você, uma nota cultural importantíssima, é quando você vai se dirigir, por exemplo, a crianças na França, você não deve, criancinhas pequenas, né? Você não deve chamá-la de vous, porque para elas é como se elas tivessem uma carga de um adulto, elas deveriam se comportar como um adulto, e na verdade não. Então, para criancinhas pequenas, elas estão acostumadas a serem chamadas de tu, né? Então, você vai perguntar o nome de uma criança, por exemplo, comment tu t'appelles, né? Ela tá acostumada a receber esse cumprimento como tu, ela tá acostumada a ser chamada de tu, mas ela está acostumada a responder os adultos chamando vous, né? Então, quando ela se dirige a um adulto, ela vai chamar esse adulto de vous, né? Ela não vai chamar de tu, a menos que seja muito da intimidade dessa criança. Então, para você estar bem seguro, bem segura, no momento que vai falar com as pessoas, procura usar vous num primeiro momento, até você ter certeza que você já pode chamar aquela pessoa de tu, tá bom? Então, essa aí é um contraste do vous e tu, que é super importante você saber disso. Então, por exemplo, nós vamos fazer a mesma frase de formas diferentes, ok? Então, usando vous e usando tu. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Percebeu a diferença? Então, uma é mais formal, outra é mais informal. Então, sempre que você for dirigir a alguma pessoa, dê preferência para usar o vous, porque aí você está numa situação segura de que está falando adequadamente com essa pessoa. Ou na rua para pedir uma informação se você está a passeio, está fazendo turismo, ou se você está a trabalho ou a estudos. Então, o vous é uma forma muito tranquila de você se sentir em segurança quando está se comunicando com a pessoa, ok? Agora que você já conhece a diferença do vous e do tu, né? Vamos lá para uma questão super importante de gramática. Eu vou te dar uma dica super joia de gramática, tá? Olha só. Quando a gente faz perguntas em francês, como foi o caso da pergunta Comment vous vous appelez, ou informal, Comment tu t'appelles, né? Quando a gente faz perguntas em francês, é importante saber que não existe uma forma única, engessada. A língua francesa, ela tem uma flexibilidade quando a gente tem questões, quando a gente tem perguntas para fazer para as pessoas. Então, eu vou mostrar já já um esqueminha no quadrinho bem legal para você que eu preparei. Opa, mais um super quadrinho aí para você com dicas agora de gramática. Você vai perceber que as minhas dicas de gramática são realmente dicas bacanas e super enxutas. Você vai bater o olho, já vai entender, vai ser super tranquilo. Não precisa ficar, né, com aquela coisa gramatiqueira lá. Então não vai ficar, não vai ser maçante. Vamos ver rapidinho. Uma coisa que é super legal, eu comentei com você. Existe uma flexibilidade no momento em que você vai fazer perguntas em francês, porque não tem uma forma única engessada. Então, você não vai falar sempre, por exemplo, comment vous vous appelez. Então, eu vou explicar como é que eu trabalhei esse quadrinho para você. Esses números correspondem às palavras que estão em cima. Então, por exemplo, aqui é uma ordem de usar essas palavras, aqui é uma outra ordem, aqui é uma outra ordem. Só para exemplificar para você a flexibilidade na hora de montar uma pergunta. Tá? Mais para frente eu vou, né, eventualmente trazer a questão da formalidade, da informalidade nas perguntas em francês, mas aqui eu já quero que você já pegue logo de cara como é que isso acontece na prática. Então, comment vous vous appelez, essa é a primeira ordem, ó, comment vous vous appelez, e eu vou mostrar para você uma outra forma de fazer a mesma pergunta, usando as mesmas palavras, mas só alterando a ordem. Então, vamos lá, ó, vous, né? Vous vous appelez comment? É uma outra forma. Então, né? Vous vous appelez comment?
É uma outra forma possível de fazer a mesma pergunta. E ainda temos mais uma ordem possível, olha lá. Comment vous appelez-vous? Percebeu que eu voltei aqui, né? Comment vous appelez-vous? É uma outra ordem, então nós temos 3 maneiras de fazer essa mesma pergunta. Lembrando aí que essa pergunta é um pouquinho mais formal, quando você está falando com uma pessoa, ou se você está falando com mais de uma pessoa, mesmo que seja na informalidade, assim, num ambiente mais informal, o vous também quer dizer, está correspondendo a vocês também, né? Então, para o singular, ele é um pouco mais formal, chamar a pessoa de vous, e ele também funciona quando é o plural, mesmo que você chame a pessoa de tu, né? Mas tem mais que uma pessoa, você pode chamar no plural com vous. Tá? Então, vindo aqui para a segunda pergunta, que é a mais informal, comment tu t'appelles? Né? Vamos supor que você vai perguntar isso para uma criancinha, ou você está no meio dos adolescentes lá e tal, e aí você quer ser mais informal, você pode usar. Então, comment tu t'appelles? Essa é a primeira forma, que já está aqui escrita em preto. Eu coloquei assim 3/4 para você entender que tem aqui uma contração, isso também futuramente a gente vai ver. Mas é uma segunda forma de fazer essa pergunta, então seria, olha lá. Tu t'appelles comment? Né? Tu t'appelles comment? E ainda uma terceira forma de fazer essa mesma pergunta. Comment t'appelles-tu? Que é uma forma um pouquinho assim mais formal, tá? Comment t'appelles-tu? É uma outra maneira. Para exemplificar isso talvez melhor, né? Talvez com os números ficou um pouquinho não tão claro, mas eu vou mostrar um próximo aqui para você ficar mais tranquilo ainda, ficar bem claro isso, que eu não quero que você vá para frente com dúvida nenhuma. Então vamos sair daqui craques com isso aqui. Perguntas em francês vai ficar 10, né? Então vamos lá. Comment vous vous appelez? Essa é a primeira forma, que eu tinha colocado os números embaixo. Vamos para a segunda forma. Vous vous appelez comment? E a terceira maneira de fazer a mesma pergunta, comment vous appelez-vous? Aqui é uma maneira um pouco mais formal de fazer essa pergunta, tá? Quando a gente tem a inversão do sujeito e o verbo aqui. Então, comment vous appelez-vous? Legal. Vamos fazer a mesma coisa, então, com a pergunta que é mais informal. Comment tu t'appelles? Certo? Então, essa é a primeira forma. Segunda maneira, tu t'appelles comment? E a terceira forma, que é um pouquinho mais formal, porque também, como esse primeiro caso aqui, ele também inverte sujeito e verbo. Então, comment t'appelles-tu? É uma outra forma um pouquinho mais formal de fazer isso. Legal? Vou passar uma última vez só para você ouvir a pronúncia e repetir aí comigo para você treinar, tá bom? Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? E aqui no informal, comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Espero que você aproveite bem essas dicas. Que legal! Agora você já tem várias dicas para já sair usando e se comunicar em francês, não é mesmo? Que bacana! Então vamos imaginar uma situação aqui. Você está num lugar, talvez numa festa, você ainda não conhece muitas pessoas, talvez você conheça só o anfitrião da festa, ou você está em algum outro ambiente que tenha várias pessoas e essa pessoa que você conhece vem e te apresenta uma outra pessoa. Por exemplo, eu estou aqui e vou te apresentar uma outra pessoa. Voici Marie. Né? Aqui está a Maria. Ou, por exemplo, je vous présente Marie. Né? Je vous présente Marie. E apresento aqui a Maria para você. O que é que você poderia responder para Marie? Dá uma pensadinha aí. Se você respondeu enchanté, eu te digo oui, bravo! Mas depois de conhecer alguém, de se apresentar e a pessoa já ter se apresentado, como é que você dá uma continuidade nesse início de conversa? O que você pode falar para a pessoa? O que você pode perguntar, né? Então vamos ver o que eu preparei para você. Como eu sou muito querida, preparei mais um quadrinho para você, super bacana, tá bem resumidinho aqui. Então, você começou, né, uma conversa com alguém, você foi apresentado a alguém, alguém chegou e te apresentou, você, né, se apresentou, disse seu nome, enchanté, e aí fica só nisso? Não, né? Vamos lá, pelo menos saber como é que pergunta, tudo bem, né? Como é que vai, né? Vamos saber como é que a gente faz essa pergunta. Então, eu preparei aqui alguns exemplos, tá? Por que eu te digo isso? Porque, claro, né, tem variações, tem mais algumas coisas que nós poderíamos formular, mas eu coloquei aqui os mais usuais
para você já sair se virando numa situação que você precisar agora, terminou de assistir o vídeo, precisar falar com alguém, você já vai saber as formas mais usuais. Então, tá mastigadinho aí para você, bem joia. Pode ser que tenha mais algumas formas, né, de fazer, mas não vou jogar tudo agora para não te confundir. Vamos trabalhar com as mais usuais por enquanto, né? Então, comment allez-vous? Como vai você, né? Comment allez-vous? Essa é a forma mais formal e também muito conhecida, né? Comment allez-vous? Como vai você? Vamos ver aqui alguns exemplos de como você pode responder. Je vais bien, merci. Et vous? Né? Então, eu vou bem, obrigada. E você? Então, é preferível sempre que você retorne essa pergunta para a pessoa, né? A pessoa te pergunta, você tá bem? Sim, obrigada. E você? Não é mesmo? Então, isso mostra bastante polidez, bastante respeito e educação da tua parte, né? Então, eu vou só repetir aqui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Uma outra forma de fazer isso, très bien, merci. Et vous? Ou seja, muito bem, obrigada. E você? Né? Bien, merci. Et vous? Eu vou bem, obrigado. E você? Tá? Vamos passar uma última vez? Pega bem a pronúncia aí, repete aí comigo, tá? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Et vous? Né? Lembra das dicas que eu te dei lá no outro quadrinho de pronúncia, né? Ó, bien, lembra do E com N, som de an, comment, né? Vous. Então, vamos para a próxima pergunta. Uma outra pergunta que a gente pode usar para perguntar se vai tudo bem. Como vai? Né? Como vai? Comment ça va? E eu posso responder, ça va bien, merci. E vous? Ah, vai bem, vai tudo bem, né? Obrigado. E você? Très bien, merci. Et vous? Que é parecida com essa aqui, né? Muito bem, obrigado. E você? Mais uma vez, essa também pode ser usada aqui. Bien, merci. Et vous? Bem, obrigado. E você? E uma outra forma, né? Tanto no comment ça va, que é como vai, e tanto no ça va, que é parecidíssimo aqui com o português, quando a gente diz assim, tudo bem? Né? Então, em francês também, ça va, duas palavrinhas, né? E assim como a gente pode responder só usando a entonação, porque em português eu falo, tudo bem? E alguém pode me responder, tudo bem? A mesma forma. Eu tenho isso no francês também, olha só. Ça va? Ça va. Né? Então, essa última aqui, ela pode ser respondida tanto para o comment ça va, que é meio termo, como vai, e o ça va um pouquinho mais informal, tudo bem? Então, eu posso usar essa resposta para as duas também, não tem problema. Ça va, merci, tudo bem, obrigada. Et vous? E você? Então, eu espero que você pratique aí. Vamos passar uma última vez todas elas, ó. Comment ça va? Ça va? Então, vamos ver as respostas aqui. Ça va bien, merci. Et vous? Très bien. Olha lá, presta atenção aqui nesse R, tá? Isso aqui é super importante treinar. Mais pra frente, no próximo vídeo, eu vou te dar mais dicas de como fazer esses treinos, tá? Então, très bien. Percebe que tem que dar uma raspadinha na garganta, né? Très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Et vous? Espero que você aproveite bem essas dicas aí. Tem mais um pouquinho, vamos lá. Eu espero que você nunca mesmo precise usar estas respostas, tá? Por quê? Se alguém te perguntar, comment allez-vous, comment ça va bien, ça va? Se alguém fizer essas perguntas para vocês, eu espero que você não precise responder isso aqui. Eu espero que você sempre possa dizer que vai bem, né? Je vais très bien, merci. Mas você precisa saber também algumas respostas que não são tão positivas assim. Então, por exemplo, se alguém responder comme si, comme ça, tá mais ou menos, né? Comme si, comme ça. Mal, espero que você nunca precise dizer isso. Mal, ou seja, você tá mal, as coisas estão indo mal, né? Moyen, aquele desânimo, tá na média aí, tá seguindo aí, tô empurrando com a barriga. Ça ne va pas? Esse aqui também, né, gente, ó. Não dá, não tá bem, não tá indo bem. E ça va mal, o negócio tá feio. Então, eu espero que você não precise usar, mas se por acaso você ouvir, você vai saber que essas são respostas que a pessoa já não tá tão bem assim, né? Ela não respondeu ela não respondeu, por exemplo,
Ela não respondeu, por exemplo, très bien, né? Mas essas são perguntas e respostas, alguns exemplos que você pode usar a partir de agora. Agora que você já sabe se apresentar em francês e iniciar uma pequena conversa com alguma dessas perguntas, né? Como vai? Tudo bem? Eu vou te apresentar uma pessoa, o quê? Você achou que você ia ficar aí tranquilinho? Não, vou te colocar para trabalhar. Vamos lá. Eu vou te apresentar alguém e gostaria que você escolhesse, porque agora você tem opções. Você já estudou naquele quadrinho anterior e tem algumas opções de como fazer uma pergunta para saber se a pessoa tá bem e depois então poder prosseguir com a conversa, ok? Não ria do meu desenho, ok? Então vamos lá. Je vous présente Pierre. Voilà, je vous présente Pierre. O que é que você vai dizer ao Pierre? Né? Me diga lá. Enchanté. E uma daquelas perguntas que você já aprendeu no quadrinho. Que legal, agora você pode ir treinando com várias perguntas, várias vezes se apresentar e responder. Imagina situações, então, por exemplo, em que você vai se apresentar, o que a pessoa vai dizer, enchanté, que a pessoa vai te perguntar se você está bem, como é que você pode responder e vai analisando e já colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, ok? Viu só quanta coisa você já aprendeu nesse vídeo? Olha só, você gostou dessa aula? Tem alguma sugestão, tem algum comentário? Deixa aqui o seu comentário, escreve para nós, né? Eu tenho muito mais coisa para compartilhar com você. Esse foi só um pouquinho, tenho coisas excelentes que depois eu vou entrar em contato e vou te mandar mais material, tá bom? Então até breve, à très bientôt!